Esse é o diário de uma chama gêmea, uma alma em dois corpos. Quando eu retomei o contato com o meu gêmeo, era meados de 2024. Ele comentou um story meu, depois de 4 anos sem nos falarmos. Na hora eu simplesmente não entendi nada. Ainda mais porque a mensagem dele mexeu comigo. Falei comigo mesma, nossa, do nada universo. Agora que tô me abrindo para outras pessoas, nem estamos em Mercúrio retrógrado. Nesse momento inicial, respondi normalmente, mas sem intenção de prolongar a conversa. Até porque a versão dele que eu conhecia não cumpria com os pré-requisitos da minha lista para o novo amor. A gente sempre recebe os sinais que não entende na hora, né? Pois bem, no mês seguinte, vi um conteúdo dele listando tudo o que ele tinha mudado nos últimos tempos. E pasme, ele tinha mudado exatamente os pontos que eu achava que faltavam para ele se encaixar na minha bendita lista. Fiquei de cara e ainda pensei, normal, a gente tá mais velho, né? Mas lá no fundo, nasceu uma pontinha de esperança, aquela vontade de saber se era ou não um sinal do universo. Hoje é óbvio pra mim que ele também mudou. Ele é meu espelho, meu reflexo. Se eu mudei, ele também mudou. Mas na época, eu não sabia nada sobre chamas gêmeas, muito menos que eu estava vivendo essa dinâmica. Mais um mês se passou e ele comentou em outro story meu. Dessa vez pensei, vou render assunto. Não acho que ele tenha interesse em mim e nem consigo imaginar a gente tentando algo. A gente mora longe e eu tenho zero vontade de voltar a morar em São Paulo. Mas a verdade é que eu amava conversar com ele. A conversa era tão fluida, tão leve. Parei e me perguntei, será que a conversa ainda bate? Será que ainda me sinto compreendida por ele? Como será que tá a vida dele? Não custa nada puxar assunto para descobrir, né, não? E assim eu fiz. Ele rendeu a conversa e, surpreendentemente, a nossa troca fluía como antes. Ele me surpreendeu em vários momentos, lembrava de detalhes sobre mim e sobre o que vivemos juntos. Nos atualizamos sobre a vida e, conforme a conversa avançava, percebi que ele cumpria cada vez mais pré-requisitos da minha bendita lista. E eu, sem entender nada. E do nada, eu me pegava contando coisas pra ele que eu não tinha aberto pra ninguém. Falava e no meio pensava, por que eu tô contando isso pra ele? Hoje eu sei, ele me entende em um nível de alma. Seguimos conversando aleatoriamente, até que um dia eu aprofundei o papo sobre meu trabalho com desenho humano. Essa ferramenta incrível que revela como nossa energia funciona. Fiz um mapa energético dele e ficamos horas conversando sobre ele, sobre mim, sobre os nossos mapas. Na hora pensei, putz, se eu tivesse acesso a essa ferramenta lá em 2019, as coisas poderiam ter sido diferentes. A vida poderia ter tomado outro rumo. Com o mapa, eu entendi por que algumas coisas aconteceram entre a gente. Foi uma conversa aberta, franca. Falamos sobre nossas feridas, padrões repetidos e, de repente, tudo começou a se encaixar na minha mente. Entendi por que não demos certo lá em 2020. E fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E agora? Será que a gente daria certo? Agora que eu tenho acesso a essa ferramenta e a tantas outras, agora que eu transmutei e ressignifiquei tantas camadas, será que agora a gente ainda daria certo? Mas isso só o tempo poderia me dizer e mostrar.